Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Aula de número 124, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasilóafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associei com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Veja, amados, que nesse texto Paulo está alertando aos irmãos da igreja de Tessalônica que se houver alguém ali dentro da congregação que não presta obediência à palavra de Deus que foi estabelecida através dessa epístola, deveria essa pessoa ser notada e não se associarem com ela, para que fique envergonhada, né? Todavia, não deveria ser considerado como inimigo, mas deveria adverti-lo como irmão. Então é o caso de apartar-se de irmãos que andam em desordem e não querem se arrepender. E nós devemos ter esse cuidado para não nos associarmos com pessoas que, ainda que estejam dentro da congregação, elas resolvem viver uma vida desordenada, uma vida libertina. Devemos levar essas pessoas ao arrependimento através da ministração da palavra de Deus. Estamos ministrando sobre o tema Libertação, Quebra de Vínculos 1, dentro de uma abordagem falando sobre os laços, e na aula passada começamos a falar dos laços de iniquidade, com base em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 9 ao 24, que queremos aqui chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes que esse texto nos revelam, e assim possamos entender que a questão da libertação, ela é pertinente e ela é necessária para pessoas que estão dentro da congregação, as pessoas que militam no reino de Deus. Já vimos anteriormente o caso de Hebreus, capítulo 12, vimos o caso de 2 Timóteo, capítulo 2, e agora nós estamos falando sobre Atos, capítulo 8, que mostra então esse laço de iniquidade, dizendo que havia ali naquela cidade de Samaria, né, um homem chamado Simão que praticava arte mágica. Como dissemos, consultando Deuteronômio capítulo 18, nós percebemos que a mágica ela é um segmento da magia negra, da feitiçaria, da consulta aos mortos, do curandeísmo, do candomblé, do culto a caboclos, saravá, da macumba, da umbanda, e aí traduzindo-se do culto aos mortos e culto a demônios, né? E havia um homem ali que ele iludia todo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, e o qual davam todos os ouvidos, do menor ao maior, diz esse texto da palavra, pois ele operava ali através de demônios. E este homem era o poder de Deus chamado o grande poder, ou seja, todos ali naquela cidade de Samaria considerava Simão como o grande poder de Deus. E aí aderiam a ele porque muitos havia iludido por causa das mágicas que ele realizava. Aliás, essa prática de mágica é ilusionismo, isso é feitiçaria. O cristão não deve se envolver com essa coisa de mágica, né? Poder mediúnico, todas essas coisas
Deus não está presente nisso, evidentemente. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Então, Filipe, o diácono, o evangelista, ele estava evangelizando na cidade de Samaria, pregando a palavra, homens e mulheres davam crédito, seguiam a Filipe e iam sendo batizados nas águas. E diz o texto que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto. Nós poderíamos até fazer uma pergunta inicial: você crê que Simão realmente se converteu? Você crê que Simão realmente entregou a sua vida para Jesus Cristo? O fato que nos mostra a palavra de Deus nos aponta que sim, porque em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito que se crê e for batizado será salvo. E aqui está dizendo que o próprio Simão abraçou a fé. Ou seja, ele creu, ele abraçou a fé, ele confessou a Jesus e, tendo sido batizado, além dele aceitar a Jesus, abraçar a fé, se converter, ele foi batizado nas águas e acompanhava Filipe de perto. Então veja, ele creu, ele foi batizado nas águas e ele se tornou discípulo, porque ele acompanhava Filipe, ele seguia os passos de Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres. Ou seja, ele era um observador, ele era presente, ele estava permanente ali e ele estava se maravilhando com tudo isso. Isto era o que estava acontecendo. O fato que esta palavra nos revela é este. É um fato inegável, não podemos desconsiderar, não podemos negar o que está acontecendo. Mas diz aqui nesse texto que, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Então, Pedro e João desceram para Samaria e, encontrando aquele pessoal que foi evangelizado através de Filipe, então Pedro e João oravam sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo, porque o batismo nas águas, eles já tinham sido batizados nas águas, né? Porquanto já havia, e não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente havia sido batizado em o nome do Senhor Jesus, ou seja, batismo nas águas. Então o texto é muito claro, o texto é muito transparente, cristalino, não há dúvida. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Imposição de mãos, oração de João e de Pedro, e eles eram batizados com o Espírito Santo. Aí note que, vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos a mão, era concedido o Espírito Santo, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e, evidentemente, havia manifestação de poder. Então Simão ficou extasiado e ofereceu dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. O que nós percebemos é que Simão, ele estava acostumado, a sua alma já estava conformada com esse negócio de poder. Diziam que ele era o grande poder de Deus, milagre, mágica, né? E agora ele começa a conhecer um outro poder. Agora ele começa a conhecer o reino de Deus. E ele começa a ver que é diferente, e ele traz uma alma contaminada, ele traz uma alma enlaçada, uma alma que estava acostumada com a prática do ocultismo, do espiritismo. E ele ficou extasiado e ele pediu para que Pedro vendesse a ele esse poder, para que ele também pudesse impor as mãos e continuar fazendo aquilo que ele achava que podia fazer. Aquilo que no passado ele operava e achava que aqui no reino de Deus ele poderia operar da mesma maneira, da mesma sorte, pois ele não tinha entendimento. Ele achava que era praticamente a mesma coisa, mas Pedro, porém, lhe respondeu, ele foi advertido: o teu dinheiro seja contigo para a perdição,
pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então Pedro está dizendo a Simão que o coração dele não era reto